produção, e depois o lucro, uma vez produzido, ele precisa ser transportado. Quanto mais rápido for a realização desse lucro, mais rápido é o reinvestimento desse lucro no próprio processo produtivo, tá? Por isso que o setor de transportes é tão importante. Vocês estão vendo nessa pandemia como a logística é importante, né? Quantos de nós não compraram coisas de que não precisam, de que não necessitam durante a pandemia, né? Compramos vários pares de tênis, camisetas desnecessárias, escada, mangueira, né? Então, tudo isso chega até a porta da nossa casa através de um complexo sistema de logística, né? Que transporta um produto A para o produto do ponto A para o ponto B, tá? Com o menor custo, da forma mais segura possível. Transportar, aliás, é exatamente isso, né? É mudar uma coisa de um lugar para o outro, tá? Trans, né? É levar alguma coisa de um lugar para outro lugar, tá? Aqui, ó. Mas também a gente fala muito em mercadoria, né? Não se esqueçam do transporte de pessoas, hein? Tá? Ó. Pessoas ou cargas. Também é importante lembrar aí o transporte de pessoas e lembrar que não dá para você transportar pessoas como se fosse carga, né? Isso aí é desumanizar o transporte, tá? Coisa que nós entendemos bem, sobretudo quem utiliza transporte coletivo aqui no Brasil, sabe que nós somos levados aí para cima e para baixo como se fôssemos carga, tá? O grande paradoxo é esse aqui, ó. O transporte é uma forma de resistência. Interessante isso, né? É uma resistência. Ele faz com que o mundo evolua, os transportes nunca se desenvolveram tanto quanto sei lá, nos últimos 20, 30 anos, mas ele é ainda uma resistência econômica. Quanto menor for essa resistência, melhor para o sistema econômico, tá? Quanto mais liso for o transporte, como a gente diz, melhor. Quanto mais rugoso for o transporte, pior, ok? Importante pensar no transporte como uma resistência, um obstáculo que precisa ser contornado, ultrapassado, tá? Com rapidez, com segurança, tá certo? Vamos lá. Porque transporte é importantíssimo, né? Como a gente estava falando, mercadorias e passageiros. O que transporta mercadorias é logística. O que transporta pessoas é mobilidade urbana, tá? Mobilidade urbana, que aqui na cidade de São Paulo, né, lá na cidade de São Paulo, é extremamente complicada, né? A, a, o setor de engenharia de tráfego sofre profundamente. Eu vi uns anos atrás aí que São Paulo, a cidade de São Paulo, emplaca mil veículos por dia, tá? Tem outro cálculo aí que fala sobre Los Angeles, né? A cidade que tem mais automóveis do que habitantes. Tá? Tem outro ainda que diz que se todos os carros de São Paulo saírem para a rua ao mesmo tempo, eles preenchem todas as ruas, não tem como andar. E o transporte de passageiros nos dá a mobilidade urbana. Aqui entraria o transporte coletivo, né? Aqui o transporte coletivo seria muito importante. Transporte aeroviário, hidroviário, ferroviário, rodoviário, tá? Para tentar levar o maior número possível de pessoas de um ponto A para o ponto B, com rapidez, com conforto, para a pessoa não chegar cansada já no local de trabalho dela, tá? Então, e a mercadoria inclui aqueles elementos todos, né? Duração do modal, a intermodalidade, que é a complementaridade entre os vários modais de transporte para garantir essa eficiência, não é? No deslocamento de carga, certo? E eficiência também no sentido de um aproveitamento racional do território, né? Vocês lembram no Brasil, a soja produzida lá no centro-oeste, quase na Amazônia, ela desce aqui para o Paraná,
para o porto de Paranaguá, pelas horrorosas estradas brasileiras, né? E depois é embarcado num navio para subir de novo para o norte em direção à Europa. Você imagina quanto de frete que impacta no custo dessa mercadoria, né? Bem, a estrutura urbana colabora tanto para o sistema logístico quanto para a mobilidade, né? Tá? Então, o sistema de transportes, ele se apoia fortemente na estrutura urbana. Quer dizer, como a cidade pensa o transporte de pessoas e mercadorias? O Brasil, a cidade de Ribeirão Pires, vocês se lembram, o ex-prefeito Fernando Haddad, violentamente criticado pelas ciclovias que ele fez lá na cidade de São Paulo, violentamente criticado, e agora essas ciclovias, algumas estão sendo reabertas, outras estão sendo reestruturadas, né? Vocês se lembram que o governador Dória, quando se elegeu prefeito de São Paulo, né, ele falou em acelerar a velocidade das marginais, tirar os radares das marginais, né? Isso provocou um aumento das mortes e dos acidentes. Então, é preciso tomar cuidado. Mobilidade urbana é coisa séria, sistema de transportes é coisa séria, tá? Para garantir o desenvolvimento de uma região, é evidente que o sistema de transportes também tem que ser desenvolvido. Ora, como eu falei, quanto mais rápido a mercadoria é transportada, mais rápido o lucro é realizado e ele pode, então, ser reinvestido na produção de mais lucro, gerando o famoso ciclo de reprodução ampliado do capital, né? Aquilo que o Marx já, o velhinho, nos falava, né? Em que o capital vai aumentando de forma espiral cada vez que ele é produzido e cada vez que ele é realizado, ok? Então não há desenvolvimento sem um sistema de transportes adequado, tá bom? Bem, esse sistema de transporte, então, ele tem o meio de transporte, que é o modal, né? Modal rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário, esqueci algum, hidroviário, tá? Tem a via de transporte, que é o roteiro que o cara segue, né? Se ele vai em direção ao norte para depois ir para o sul, se ele tem que passar na marginal para, sabe, entupir a marginal, aí ninguém anda, né? Então, a trajetória que é essa mercadoria que essa pessoa vai fazer e as instalações, né? Porto seco, silo, ponto de reabastecimento, ponto de descanso, né? Para que haja uma rapidez nesse transporte, tá? Aqui os famosos fatores, né, que entram naquela equação gigante. Primeiro, vamos lá, a flexibilidade, né? Eu posso instalar uma ferrovia, por exemplo, no meio da selva? Posso, mas depois a selva vai lá e fecha. Eu posso instalar uma hidrovia num deserto? Só se eu fizer um rio lá, né? Então, qual é o tipo de transporte que pode ser instalado em qualquer lugar, né? Aqui, geralmente, as rodovias têm vantagem. O tempo de viagem, que também é importante. Se você tem uma mercadoria super perecível, né? Naturalmente, você tem que transportar essa mercadoria rapidamente. Ah, você vai fazer um transporte de banana produzida no Vale do Ribeira para o Amazonas, sei lá, por rio. Vai chegar lá, nem a mosca da banana vai estar mais lá, né? O custo do produto que você está transportando, né, a delicadeza do produto, se você está transportando vacina, se você está transportando arma, se você está transportando produtos, órgãos humanos, sabe? Então, o custo financeiro disso que você está transportando aí. A confiabilidade, quer dizer, a certeza de que aquele meio de transporte vai cumprir a missão dele, não vai quebrar no meio do caminho, não vai ser assaltado, né? Que a mercadoria vai chegar intacta. O conforto de quem viaja, principalmente no transporte de pessoas, né? Pô, aquele trem espanhol que circulava aqui no ABC era bom. Agora puseram esse trenzinho coreano, mequetrefe aí, né? Pessoas um pouco mais altas não conseguem se ajeitar ali. Parece que você está na classe econômica da BRA nos anos 80, né?
o joelho encostado no queixo, você vai até o braço, você tem síndrome da classe econômica. Que é isso, gente? Esse trenzinho que o Dória colocou, que passa por aqui, o trem espanhol não, você ia todo espalhado lá, né? Até... Bom, a segurança, né? A segurança, eu me lembro antigamente, nos trens da antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em que as portas iam abertas, as pessoas iam em cima do trem surfando, né? Aí a segurança em vários sentidos, né? Não ser assaltado, tal. E a qualidade do serviço que você deseja ter. E é claro que isso aqui vai impactar diretamente também no custo, né? Infelizmente, custo maior, qualidade maior. Infelizmente, o certo é ter qualidade em quantidade, mas nem sempre é possível. Aqui nós teremos outros fatores, né? Tempo de duração do material rodante, quer dizer, quanto tempo dura um ônibus, um caminhão, uma balsa, um avião, né? A relação entre quilometragem, quantidade de combustível gasto e velocidade, tá? Também é uma relação importante, e tonelada transportada, tá? Então tem algumas outros fatores aí, mas esses são os fatores básicos, né? Bem, o que acontece, ó, aquele termo de novo, ó, deseconomia, lembra? É quando você não tem prejuízo, mas você tem menos lucro do que poderia ter. Deseconomia. Olha lá. Certo? Vamos ver? Então, primeiro, perda da produção agrícola. O Brasil perde aí cerca de 30% da sua produção de grãos nas estradas. 30%! 300 quilos de cada tonelada. 1 tonelada a cada 3. É um negócio absurdo. Segundo, gasto do tempo de viagem, né? Aí a mercadoria deprecia, aí o concorrente chega na frente, aí seu produto perde competitividade porque o chinês consegue transportar mais rápido, e aí você tem que jogar esse tempo de viagem no custo, né? Gasto do material circulante, né? Você tem péssimas estradas, você tem estradas cheias de buracos, né? Você tem aeroportos disfuncionais, você tem que pousar seu avião muito longe, né? Isso acaba fazendo com que você perca a competitividade, tá? Custo social com acidentes de trânsito, né? Atropelamentos, batidas, né? Então você tem que pagar pensão, você tem que pagar, enfim, seguros e prêmios, etc. Além do custo humano, né? Uma vida é uma vida, né? O maior custo de armazenagem, se você não tem um sistema de silagem adequado, quem tem o silo cobra quanto quiser. Competitividade internacional, então o excesso de impostos, a burocracia brasileira, isso também impacta no custo da nossa mercadoria, né? E nós vamos perdendo competitividade com quem não tem esse custo, tá? Gasto com combustível, né? Combustível fóssil, petróleo, óleo diesel, para você jogar a soja de um lado para o outro para voltar para o outro. Então, né? E, é claro, né, quanto mais você anda aí com o veículo, maior poluição. Né? Se você não tem um sistema de transporte coletivo adequado, você é obrigado a optar pelo transporte individual, então tem mais carros circulando, mais geração de poluentes, maior geração de poluentes. Tá bom? Assim, o que tem que ser o ideal do transporte? Olha lá. Chegar o material certo. Eu pedi cimento, eu não pedi pedra. Eu pedi, sabe, fígado, eu não pedi rim para fazer o transplante. Na quantidade certa, no lugar certo, no menor tempo possível, podendo ser utilizado, e isso aqui, ó, no menor custo possível. Tá? Não adianta fazer tudo e cobrar os olhos da cara, porque senão vem o indiano, vem o europeu, o japonês, o chinês e ganha de você. E você não vende o seu produto. Certo? Olha aqui, ó. Só para entender, né? Para a gente fazer algumas comparações. Ó. A logística não militar, né? Então, sem considerar os gastos militares para transporte nos Estados Unidos, tá? Ela consome 8,6% da economia em 2004. Isso aqui provavelmente já diminuiu, tá?
e era 10%. Então, em 95 era 10%, passou para 8,6% e agora provavelmente é menos ainda. No Brasil, os custos logísticos, tá? Ó, 12,6% do PIB brasileiro, sendo que a carga compõe quase 8% desses 12%. Nos Estados Unidos é só 8% do PIB. Então já é bem menos, né? Tá? Nos Estados Unidos, 60% do custo logístico é transporte. Eles estão conseguindo uma queda de 16% do PIB para 8% do PIB deles. Eles cortaram pela metade os custos de transporte em 30 e poucos anos. Tá? Eles tornaram o transporte deles mais competitivo, mais eficiente. E nós ainda estamos abrindo picada no meio do mato, com aqueles caminhões andando tudo torto assim. Né? Bom, o Brasil tem um desequilíbrio brutal nas suas modalidades de transporte, como vocês podem observar por aqui, né? Nós temos o chamado rodoviarismo, né? Implantado nos tempos de Juscelino Kubitschek de Oliveira, por conta das transnacionais, né? De fabricantes de automóveis e caminhões que se mudaram para cá. Então, o governo para de investir em ferrovias, por exemplo, que vão sucateando, e passa a investir em rodovias, as famosas rodovias latitudinais, longitudinais, transversais e radiais. Tá? Depois o transporte ferroviário, né? Sucateadíssimo, tá? E infelizmente aí como solução estão dando a privatização dele, redes de metrô pequenas, redes de trem suburbanos sucateadas, o transporte aquaviário, que são as hidrovias, a navegação de cabotagem, 14%, mais ou menos, 13,6%, 14%. O dutoviário, que são os oleodutos, gasodutos, etc., né, que transportam só um tipo de produto, né? Então ele tem essa limitação. E o transporte aéreo, cargas especiais e passageiros, 0,4%, menos de 0,5%, né? Claramente desequilibrada a nossa matriz de transporte. Claramente desequilibrada. É o rodoviarismo. Rodoviarismo. Ó. Aqui, né, fiz essa observação, o hidroviário marítimo, né, que é a cabotagem, fluvial, que são as hidrovias, e o lacustre, né, através de lagos, que nem o catamarã, que atua aqui em Ribeirão Pires, levando turistas para ver a Torre de Miroco, né? É uma forma de transporte lacustre. Tem outros, né? O Brasil tem pouco lago, né? Bom, qual era a nossa intenção? Em 2005 era assim, e a gente queria que em 2025, daqui 4 anos, ficasse assim. Tá? Então, em 2005 nós tínhamos 58% de rodoviário. Nós queríamos que em 2025 chegasse a 30%. Não vai chegar. Não, isso aqui vai aumentar. Ferroviário, nós queríamos aumentar de 25% da carga transportada para 35%. Não vai acontecer. O aquaviário, as hidrovias maravilhosas, de 13 para 29%. Ó, jamais. O dutoviário, de 3,5 para 5, esse pode ser que chegue, até por conta da greve dos caminhoneiros, atingiu o Brasil há uns 2 anos atrás, tem muito posto querendo receber gasolina diretamente da refinaria por duto agora. E o transporte aéreo passar de 0,4 para 1. Né? Esse aqui também, o de passageiros, diminuiu drasticamente, né? Com o aumento do custo das passagens. Vejam como o nosso é desequilibrado. Ó. Compara o vermelhinho aqui. Ó. Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos. Ó. Tá? Olha o ferroviário, como é maior em todos os outros países do que no nosso. E o hidroviário, em países com menor capacidade, tem um transporte hidroviário maior. Menor quantidade de rios, rios que congelam, países com desertos, tem uma quantidade de carga transportada por hidrovias maior. Tá? As rodovias, então, precisam ser expandidas. Vá. Né? O rodoanel precisa ser terminado, enfim. Tá? Precisamos terminar de duplicar a BR-116, que vai lá para o Paraná, lá para o Rio Grande do Sul, e de lá para cá também, né?
né? E concessões federais, é o novo nome que se dá para as privatizações. Concessões federais, que nem tem aqui a estadual, né? Concessão estadual da Ecovias e outras, né? Temos também as ferrovias, olha, está sendo privatizada a nossa rede ferroviária, né? Um novo modelo de concessão em que a ferrovia pega um lado, um trecho, né, um lote bom, mas para compensar ela tem que pegar um lote ruim também e investir naquele lote ruim. Tá? Colocar um trem de alta velocidade, um trem-bala entre Rio e São Paulo. Isso já passou da hora, né? Um TGV já passou da hora. Tá? E colocar aí outras ferrovias, principalmente na área do agronegócio lá em Rio Grande do Sul, como a Ferrovia do Frango, né, Ferrovia da Soja e assim por diante. O TGV já demorou. No transporte aéreo, infelizmente, nós temos um duopólio, né? Nós temos aí a Gol e TAM controlando o transporte aéreo no Brasil, né? Tá? Ao invés de investir nisso, nós estamos trabalhando na infraestrutura portuária, né? Que é através da concessão, da privatização de aeroportos, né? E por último, aqui a melhoria das pistas e tal. O Salgado Filho melhorou lá no Rio Grande do Sul, o aeroporto Franco Montoro de Guarulhos também melhorou. Agora nós precisamos fazer com que seja mais fácil, por exemplo, chegar de trem no aeroporto de Guarulhos. Nós não conseguimos. Como que a gente faz? A gente desce num trem e sobe num ônibus que te leva até o terminal. Né? Tá esquisito demais isso aí. E finalmente, aqui, ó, o transporte marítimo. Nós temos um problema sério nos nossos portos, pessoal. Os portos estão na mão de poucas pessoas. Esses portos precisariam ser rapidamente modernizados. Nós demoramos muito para nos desfazermos de uma carga aqui no Brasil. Tá bom? Um novo marco regulatório, né, uma nova lei dos portos para o Brasil e flexibilizar um pouco a organização sindical, né? Porque os estivadores, os trabalhadores dos portos, eles têm uma capacidade muito grande de mobilização e essa capacidade faz com que, se meia dúzia de estivadores, de operadores de guincho, pare de trabalhar, por exemplo, no Porto de Santos, boa parte da produção brasileira para de ser embarcada para o exterior e boa parte das importações também para de ser embarcada. Então, nós demoramos muito para chegar com as mercadorias. Bom, aí nós temos um outro pedacinho aqui de aula que eu precisaria tratar com vocês, mas eu vou fazer o seguinte: essa aula de História do Brasil, como nós estamos bem adiantados, eu vou deixar para um outro momento. E vou pedir para vocês, humildemente, né? Deixa eu parar de apresentar aqui. Vou pedir para vocês, humildemente, que façam com o caderno 8, uma coisa que vocês não fazem há muito tempo, o resumo desse trecho e mandem para mim. Eu estive olhando aí para fechar as notas de geografia e história, eu não pedi quase nada para vocês de geografia e história, pedi assim, quase só de filosofia e sociologia. Então, vamos corrigir isso pedindo essa liçãozinha para vocês de geografia, tá? Ó, tá aqui, caderno 8. Transporte no Brasil. É importante, essa aula é muito importante. Ela começa na página 280, o resumo que eu quero que vocês façam, por favor, e me mandem, e vai até a página 285. É importante falar sobre transporte e entender a importância do transporte para o desenvolvimento econômico, da 280 a 285, tá bom? Fazer o resumo bem feito, destacando cada um dos modais e a evolução desses modais na história brasileira, e aí mandar para mim, tá? E aí semana que vem a gente faz aí a aula sobre o final da ditadura, né? E de história nós já estamos bem adiantados. Tá bom? Deu para entender? Então, por favor,
Mandem hoje ainda para mim esse resumo da página 280 a 285. Hoje. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Então tá. Fico aguardando. Qualquer dúvida, podem mandar pelo WhatsApp, tá? Isso já vai entrar lá para o quarto bimestre, tá, gente? Por favor, já anota agora do quarto bimestre. Tá acabando o ano. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Fiquem com Deus aí.